O que está acontecendo? A pergunta que os formadores de opinião fazem. O que está acontecendo com a Europa? Europa, o berço da civilização ocidental. O que seria do mundo se ela não existisse? Crise econômica, inflação, greve, manifestações, e talvez o pior, uma guerra, tomada de decisões erradas, líderes fracos, ou mais um capítulo da história que o continente terá que passar. Europa é um continente com uma história rica e diversificada, que abriga uma grande variedade de culturas, línguas e tradições. Nas últimas décadas, a Europa tem enfrentado uma série de desafios, incluindo crises políticas e econômicas, tensões sociais e conflitos militares. Um dos principais desafios enfrentados pela Europa atualmente é a crise econômica que tem afetado muitos países da região. Vários países da União Europeia, UE, têm lutado contra altas taxas de desemprego, baixo crescimento econômico e problemas de dívida pública. Esses problemas têm sido exacerbados pela pandemia de Covid-19, que teve um impacto devastador na saúde pública e na economia. Além disso, vários países da Europa têm experimentado protestos e greves em massa, à medida que os trabalhadores lutam por melhores condições de trabalho e salários mais justos. A inflação também tem sido uma preocupação crescente, já que os preços dos alimentos e da energia continuam subindo. As diferenças culturais, linguísticas e políticas entre os países europeus também têm sido uma fonte de tensão. A crise dos refugiados, por exemplo, expôs profundas divisões entre os países da UE em relação à política de imigração e aos direitos dos refugiados. Além disso, alguns países europeus têm experimentado um aumento preocupante do nacionalismo e do populismo, o que ameaça a coesão e a estabilidade da UE. A possibilidade de um conflito militar também não pode ser descartada, já que a Rússia tem aumentado sua presença militar na região e as tensões entre a Ucrânia e a Rússia continuam elevadas. Apesar desses desafios, a UE tem se mantido unida, com os países trabalhando juntos para enfrentar esses problemas. A UE continua sendo uma das maiores economias do mundo, e os esforços para fortalecer a integração e a cooperação entre os países membros estão em andamento. No entanto, ainda há muito trabalho a ser feito para garantir um futuro próspero e pacífico para a Europa e seus cidadãos. A Europa foi moldada por séculos de história e cultura, mas nos últimos anos tem sofrido mudanças significativas. Em 2016, o Reino Unido votou para deixar a União Europeia, e esse movimento gerou debates sobre se mais países seguiriam o exemplo. O Bloco Europeu foi criado por vários motivos, incluindo o crescimento econômico e o comércio entre os países membros da UE. Esse bloco evoluiu ao longo do tempo e enfrentou inúmeros desafios, pois os cidadãos questionaram cada vez mais sua relação com a União. Com o Brexit servindo de exemplo, é preciso se perguntar se mais nações optarão por deixar a UE no futuro e quais consequências essas decisões podem trazer. O continente tem uma história rica e variada que foi moldada por suas muitas culturas, idiomas e povos diferentes. Dos gregos antigos aos romanos medievais e aos italianos renascentistas, a Europa já viu de tudo. Ao longo de sua longa história, a Europa passou por muitas guerras, invasões, revoluções e convulsões. Mas no final só o tempo dirá o que será lembrado desta era tumultuada.